Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Devagar, pai. Ai, como eu começo animado esse vídeo, colega! Nem só do que se come ou se bebe se sobrevive, isso mesmo. Existe um alimento imprescindível para que você e eu possamos crescer nutridos. E eu tô falando do suprimento das nossas necessidades emocionais básicas. E eu queria te dizer que entender isso fez completa e total diferença no meu raciocínio clínico com os meus pacientes. Você já deve estar careca de saber que todos nós nascemos com necessidades emocionais básicas e quando elas não são atendidas, nós vamos criando padrões emocionais para dar conta daquilo que a gente não recebeu ou não recebeu o suficiente. É como se o nosso cérebro infantil usasse sua rudimentar caixa de ferramentas para resolver aquela falta, não a falta do que a gente quer. E aqui eu não tô falando da Calói, colega. Pra ganhar uma Calói e não qualquer presente, peça de um jeito diferente. Não esqueça minha Calói. 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 Viu? Aquela Calói que você queria ganhar ou aquele chocolatinho que você queria comer. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Lembrando que esse vídeo não conta com o patrocínio da Calói nem da garota, mas pode contar com o seu, que gentilmente pode dar aquele bom e velho joinha e seguir esse canal. Mas voltando, colega, não me refiro ao que a gente quer, mas ao não recebimento do que a gente precisa. E é aí que a Desgraçolândia tem seu início na vida da gente. Caso você não me conheça, eu sou a Ana e sou psicóloga clínica, professora apaixonada por terapia do esquema. E nesse vídeo a gente vai explorar as necessidades emocionais básicas. O que elas são, de onde vêm, como se alimentam, como influenciam nossos esquemas e por que são tão distante. Tão importantes na nossa prática clínica. De acordo com a terapia do esquema, todos nós temos 5 necessidades emocionais básicas. Elas são como o alicerce de uma casa. Se esse alicerce é firme, a estrutura é segura. Se o alicerce falha, vão se criando rachaduras na nossa estrutura psíquica. Às vezes, a estrutura pode ficar bem comprometida. Sim, colega, existem pessoas que ficam com uma estrutura psíquica bastante frágil. E isso é parte do que forma os nossos esquemas. Mas afinal, quais são as necessidades emocionais básicas? Vamos a ela. Número 1, vínculo afetivo, aceitação e conexão. Número 2, autonomia e competência e senso de identidade. Número 3, limites realistas e autocontrole. Número 4, liberdade para expressar necessidades e emoções válidas. E talvez você aí, trabalhador, se surpreenda. Necessidade 5, espontaneidade e lazer. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, como já dizia a música. E hoje a gente vai detalhar aqui, neste vídeo, a primeira necessidade, vínculo afetivo, aceitação e conexão. Mas, como eu amei muito aprender isso, eu quero que você também aprenda. Os próximos vídeos deste canal serão sobre as outras 4 necessidades. Mas vamos a vínculo afetivo, aceitação e conexão. Afinal, o que é essa necessidade? É a necessidade de se sentir amado, valorizado, seguro nos relacionamentos. Sem isso, podem surgir esquemas como privação emocional ou abandono, por exemplo. Na verdade, a gente pode falar de apego seguro como um termo guarda-chuva para várias questões que englobam essa necessidade. É segurança, amor, empatia, nada mais, nada menos do que uma nutrição emocional com calor emocional. E aí, colega, eu tenho te dito, né, sobre terapia do esquema, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas tem outro golpe aí, na rodada, que eu preciso te dizer, eu caí nos 2. Teoria do apego. Teoria do apego é
muito, muito envolvente. É uma delícia de aprender e realmente é um divisor de águas na nossa prática clínica. E eu sei que você adora uma bibliografia, um livrinho. E aqui eu vou colocar os meus queridinhos para você. Amo esse livro, Abraça-me Apertado, da doutora Sue Johnson. Ela é a criadora da EFT, terapia de casal focada na emoção. E esse aqui é um livro bem dos moldes americanos, escrito para público final, para casal, sobre conexão emocional. Ele foi lançado aqui no Brasil, eu acho que é Abraça-me Forte o nome. Essa primeira edição está esgotada, foi lançada recentemente uma outra. Coloca a doutora Sue Johnson no Google, Abraça-me Forte, eu acho que você vai encontrar esse livro, tá? Um segundo livro que eu adoro, que também é escrito para público final e que trata do apego adulto, é o Apegado. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo a referência de todos esses livros, desse e inclusive do que foi lançado agora, tá? Esse livro fala de apego adulto, de como ele influencia nos relacionamentos na adultez. E aí temos o meu queridíssimo, amo este livro, Marco Mendes, um autor brasileiro, um grande nome aqui no Brasil da TFE. A Clínica do Apego, ele fala da teoria do apego desde a criação dos primórdios e da prática clínica com ela. Em especial, o último capítulo desse livro é muito especial, super sugiro que você leia. E um último recém-saído do forno, lançado pela ArtMed, a teoria do apego na prática, também escrito pela doutora Sue Johnson, que fala de teoria do apego e também fala de terapia de casal focada na emoção. Muito lindo esse livro, ótimas leituras. Então, se você quiser cair no golpe, já começa com a bibliografia no alvo. O que o Bowlby, que é o grande nome na teoria do apego, dizia a respeito de apego? Entre outras coisas, ele dizia que a qualidade do engajamento social parece ser mais influente do que a quantidade de tempo gasto nesse engajamento, ou seja, a qualidade da conexão oferecida nos vínculos de apego ela é mais importante do que a quantidade de tempo. E quando a gente fala do suprimento dessa necessidade de vínculo seguro, isso é muito verdade. Vamos dar um exemplo para você entender essa necessidade com uma história criada pelas vozes da minha cabeça? E como eu sou muito criativa, hoje o nome da personagem é Maria, não é mesmo? Maria cresceu em uma casa onde os pais estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. Eles raramente expressavam afeto, estavam sempre muito ocupados com o trabalho e tratavam as emoções da filha como irrelevantes. Quando Maria chorava ou buscava carinho, a mãe dela dizia: "Você está exagerando, pare de drama." Quando queria compartilhar algo bom com seu pai, ele respondia: "Agora eu tô ocupado, não dá, filha." Por mais que a Maria tentasse chamar a atenção dos pais, ela era ignorada. E com isso, a Maria aprende que as suas necessidades não são importantes, uma rachadura que se forma na casa emocional dela. Muito embora Maria estivesse sempre limpinha, alimentada, aquecida, os pais iam nas reuniões de colégio, os pais pegavam na escola, buscavam na escola, essas necessidades mais concretas, elas eram atendidas, mas essa necessidade emocional de empatia, de carinho, de afeto, era muito árida na casa da Maria. Como é a Maria quando chega adulta para psicoterapia? Sabe aquele paciente que tem dificuldade de se sentir seguro com você no vínculo terapêutico? Aquele paciente que não confia o suficiente para trazer suas dores, que fica num discurso mais superficial ou que acha que não vai ser ajudado e que tem que se virar sozinho. Aquele paciente que espera que o outro vá fazer mal voluntariamente e que inclusive desconfia do seu afeto enquanto terapeuta. E você lá, terapeuta, com uma boa amabilidade, cheio de amor para dar, querendo reparentalizar a criança do paciente. O paciente olha para ti desconfiado: "Ué, não tô acostumado a receber isso, vai ver porque eu tô pagando." Tem uma dificuldade, é uma língua que ele não aprendeu a falar, é estranho para ele o recebimento do suprimento dessa necessidade, uma coisa muito importante. Quando essas necessidades começam a ser supridas em outras relações que geram experiências emocionais corretivas, uma resposta comum da gente encontrar é um estranhamento diante do recebimento. Então, eu tô colocando isso aqui porque muitas vezes a gente umbilica na prática clínica achando que se o paciente não está sabendo receber é porque a gente não está sendo eficaz na hora de expressar a nossa postura reparentalizadora. Pode ser que isso esteja acontecendo sim, por isso vale uma avaliação, vale uma supervisão, mas muitas vezes é uma questão do próprio paciente. A gente entender a carência dessas necessidades emocionais ajuda a gente a separar o joio do trigo. Ou ainda a gente vai ter esse cliente adulto que é evitativo
instintivo, que só fica no racional, que não conecta com a sua vulnerabilidade, né? Ai, esse paciente é tão desafiador para nós terapeutas, né? Muitas vezes ele faz isso usando humor e fazendo piada de si mesmo. Quando o assunto começa a ficar mais vulnerável, mais emocional, ele solta aquela piada e aquela risada na hora de expressar o seu discurso, como que colocando uma barreira para que não se entre nesse território. Pode ser também aquele paciente que sente vazio nos relacionamentos, acreditando que ninguém vai ser capaz de atender às suas necessidades emocionais. Ou ainda, aquele que traz queixas difusas, que está descontente, mas nem consegue dizer por quê. E por que esse cliente tem tanta dificuldade de nomear o seu descontentamento? Porque provavelmente foi um paciente que, se não teve o suprimento dessa necessidade emocional, não conseguia criar uma intimidade com a própria emoção. E as emoções dão valência ao que a gente vive, as emoções apontam direções. E como essa fluidez da conexão racional e emocional não está construída, eles ficam muito confusos na hora de nomear seus desconfortos. Então, muito provavelmente essa necessidade de conexão e de apego seguro não foi suprida. Quando essa necessidade não é suprida, quais são os esquemas comuns que a gente tende a encontrar? Abandono, privação emocional, defectividade, vergonha, desconfiança e abuso, isolamento social, alienação. E como a criança se sente quando essa necessidade é suprida? Eu falo o problema, mas eu também falo como é que é a solução, né, colega? Quando essa necessidade é suprida, é como a gente dizer para a criança: eu vejo você, eu percebo suas necessidades, você está seguro, eu não deixarei que você se machuque. Eu me alegro de você existir, você é especial. E você, colega, já parou para pensar como essa sua necessidade emocional foi atendida? Se ela foi atendida, nós precisamos ter a capacidade de oferecer apego seguro para os nossos clientes. E nós, pessoas, merecemos construir dentro de nós esse lugar de segurança, de vínculo. E como diria a querida Sue Johnson, nesse livro aqui, maravilhoso, o mundo precisa de bons terapeutas. E bons terapeutas precisam de uma forma eficaz de enxergar os seres humanos, um mapa de suas batalhas e um caminho claro para orientar seus clientes em direção à integridade e à saúde. Quando estamos sãos e salvos, confiantes e esclarecidos, então podemos ajudar nossos clientes a voltar para casa dessa mesma forma. Que lindo, né, colega? Então, caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha recebido atendimento dessa necessidade, eu pessoalmente sinto muito. Existe um caminho no hoje que você pode trilhar para construir esse lugar de segurança dentro de si, através de experiências transformadoras. E se eu pudesse dar um único presente para cada ser humano no mundo, eu daria sem dúvida a oportunidade de viver relações consistentes de apego seguro. A verdade, colega, é que as pesquisas apontam que quando a gente consegue manter o nosso equilíbrio emocional, nós somos melhores em perceber com sensibilidade. Percebemos as necessidades de apoio de outras pessoas e respondemos de maneira afetiva. Quando a gente está seguro, a gente tem mais atenção focada e mais recursos para oferecer para os outros. Quando a gente tem uma base segura, a gente também é melhor em lidar com as diferenças e conflitos. Em resumo, colega, conexão segura molda seres humanos equilibrados e ajustados. Tem melhores relacionamentos, melhor saúde mental e maior capacidade de se relacionar com os outros. Se você quiser deixar uma boa herança para o seu filho, dê a ele apego seguro. E terminando esse vídeo, tenho estudado muito sobre o que fixa o conhecimento. E você sabe que o estudo passivo não é a melhor forma de fazer isso. O estudo passivo é só você ler ou você assistir o vídeo. Mas recordar ativamente faz total diferença. Estamos aqui no finalzinho do vídeo, então fica o meu convite. Quando ele terminar, escreva o que marcou para você nos comentários. Recorde ativamente. Ajude a sua memória a fixar aquilo que é relevante. E se você ficou interessado em saber mais, então tem informação valiosa para você na legenda. Nos próximos vídeos, lembrando, eu vou falar das próximas 4 necessidades. Queria terminar esse vídeo com a frase: todos nós, do berço ao túmulo, somos mais felizes quando a vida é organizada como uma série de excursões longas ou curtas a partir da base segura fornecida por nossas figuras de apego. Essa frase é do Bowlby, de 1988. Espero que ela inspire você. Queria muito agradecer a tua presença até aqui nesse vídeo. Colabore para florescer e um beijo! Que
fica mais na superficialidade. Não, como é que diz essa palavra? Gostrognokov. Também foi relançado aqui no Brasil por uma outra editora. Eu acho que eu esqueci o título. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Mas é só você colocar o nome dos autores no Google que você vai... Em geral, em pessoas mais velhas. Eu esqueci mesmo. Mas vamos à vinculação... Mas vamos à vinculação...